enquanto você tiver um Jair Bolsonaro prestes a ser preso e essa galera querendo lutar pela soltura do Jair Bolsonaro, eles vão empurrar na frente o que precisar. Precisa passar a PEC da blindagem? Passa. Precisa ferrar o pessoal do 8 de janeiro para discutir o... Ferra. Vamos salvar o Jair Bolsonaro. É isso que esses caras querem. Em que pé que a gente tá? Então, e aí vem uma parte importante que é pra você entender. Eu queria falar o seguinte, só mencionar exatamente o que a PEC muda, pra depois a gente ver em que pé que ela está, porque nós ainda temos uma esperança. E aí eu vou explicar pra você o que eu acho que vai acontecer e assim, é muito triste, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte, essa PEC, ela faz algumas mudanças no artigo 14 da Constituição Federal, que ela basicamente anula os efeitos da Lei Ficha Limpa, tá? Isso é outra coisa também, tá? Só pra vocês saberem. Eu lembro que quando a Lei Ficha Limpa foi aprovada, o que eu vi de propaganda de gente falando, autor da Ficha Limpa, todo mundo queria ser autor da Ficha Limpa. O que é a Lei Ficha Limpa? A Lei Ficha Limpa é o seguinte, se você for condenado em algum processo, por exemplo, de improbidade, ou se você, por algum motivo, você foi processado e condenado em algum processo criminal, você passa automaticamente a estar inelegível. Tá. Então vamos supor que você, sei lá, você foi prefeito e você roubou e pegaram. Você foi condenado, já era. Você passa a ser você passa a estar inelegível. Isso já foi aplicado para alguns políticos. Vários políticos. Isso já aconteceu muito aqui no Brasil, né? É que aqui no Brasil, cara, tudo é complicado. Tudo tem um jeitinho de você driblar e alguns caras já driblaram isso várias vezes. Mas, no fim das contas, a Lei Ficha Limpa é uma lei que todo mundo concorda que é uma lei que é boa. Tira, que é um outro absurdo, tá? Porque a gente tem que, por via de lei, impedir as pessoas de votarem corrupto. Como é que pode, cara? Como é que pode? Mas, enfim... A primeira mudança que essa PEC faz é no artigo 14 da Constituição Federal, que muda isso. O cara passa a estar elegível mesmo que ele for condenado. Ele só pode ficar inelegível se ele sofrer uma segunda condenação em outra instância, o que é um absurdo. Esse é o primeiro absurdo dessa PEC. Segundo absurdo dessa PEC, ele vai mudar o artigo 53 da Constituição Federal, que ele basicamente troca a imunidade parlamentar, né, de inviolabilidade de opiniões civis, etc., por justamente essa parte do processo. É aqui que dá um problemão. Ele altera também alguns artigos, alguns parágrafos no artigo 53 da PEC, né? Onde tem justamente esses trechos que vão falar o seguinte: para você ser processado, você precisa da autorização da casa que esse cara trabalha. Inclusive, tem um parágrafo aqui que aplica ele no artigo 53 para deputados estaduais, o que é outro absurdo. Então, a partir disso, o que nós tivemos no Brasil? Nós tivemos uma Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, a Câmara dos Deputados, um mandato de 4 anos, né? Tecnicamente, é um mandato mais sensível à aprovação popular. Esta casa teve a cara de pau de passar isso aqui e aprovar. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que, cara, já que nós vamos ter uma direita que é popular nas redes, que vai defender, vai tomar pra si o ônus da defesa midiática disso, dá pro Centrão todo no caminho aqui. Pra você ter uma ideia, teve um deputado, que eu esqueci o nome agora dele, ele subiu na tribuna e começou a falar: como assim? Vocês acham que o parlamentar não vai ser punido? Vai ser punido sim. Nós vamos votar aqui com a nossa consciência para que ele seja punido. Tipo assim, os discursos assim, absolutamente ridículos. Enfim, passou na Câmara dos Deputados. Aí o que aconteceu? É óbvio que o STF não gostou disso daqui. Passou meio na surdina também, né? Passou completa na surdina. Porque a primeira votação eles perderam. Olha só, vamos votar aqui dois turnos no mesmo dia, foi na madrugada, né? Eles perderam. O que inclusive na época no dia fez discurso, fez live, mostrou pra todo mundo: olha o que tá acontecendo. E eles não conseguiram passar. Eles não conseguiram. Aí o que o Hugo Mota fez? Ele fez uma manobra regimental com a aprovação da galera, e passou atropelado e passou. E foi lá, passou. Ele falou que a votação anterior não valeu. Olha o motivo. Cara, porque tinham parlamentares, eu juro que foi esse o motivo, pode procurar aí. Tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Você acredita, cara? Não. Gente, a gente perdeu a votação, nem pra rir, véio. Mas tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Então nós vamos ter que votar de novo. Com todo mundo acordado. Com todo mundo acordado, beleza? Com todo mundo acordado. Entendeu? Com os duas... Exatamente.
Exatamente. Aí passaram a PEC. E foi tudo atropelado, né? Tipo, Totalmente primeiro e segundo atropelado. turno no mesmo dia, colocaram o sigilo, aí conseguiram fazer um destaque pra retirar esse sigilo, e aí logo no dia seguinte fizeram uma emenda aglutinadora lá, que é basicamente pegar um negócio que já foi aprovado, um Frankenstein lá, e bum, voltou com o sigilo, mesmo já O tendo Kim, pra você derrubado. ter uma ideia, o Kim, quando ele foi pedir, né, questão de... Porque assim, existe uma ferramenta legislativa que é o seguinte, quando você pede pela ordem, presidente, Que quer você dizer quer falar alguma coisa. Então, ó, pela ordem, presidente, você entra numa lista. Então, você pediu pela ordem, então, ó, primeiro Vilela, tá. eu vou falar alguma coisa sobre o mérito da questão. Se eu peço questão de ordem, é diferente. Questão de ordem é o seguinte, você vai interromper o que está acontecendo, porque de alguma forma você enxergou que aquilo está contra o regimento. Então, Entendi. questão de ordem, presidente. De acordo com o regimento no parágrafo tal, o Vilela não pode estar segurando um copo quando ele vai fazer a votação. E ele estava segurando o copo. Tá. Aí, ó. Alguma pela coisa ordem que aceita. inviabiliza Exatamente. a parada. Por que você faz pela questão de ordem? Se você faz uma questão de ordem que ela é pertinente e o presidente atropela, você consegue judicializar isso depois. Então eu faço, ó, questão de ordem, presidente. O Vilela não pode segurar o copo enquanto ele vota. Aí o presidente atropelou e você votou. Eu posso ir no STF e falar, STF, ó, o regimento diz que ele não podia estar segurando. Eu apontei isso e atropelaram. Ah, então realmente volta tudo. Você pode judicializar. Pra você ter uma ideia, o Hugo Mota, ele silenciou o microfone do Kim. O Kim foi falar, ele cortou o microfone. O Kim, que é isso, presidente? Que é isso? Cortou e atropelou e foi. E passou. Em que PEC estamos? E essa é a parte aqui que é um pouquinho mais complicada. Essa PEC agora ela vai para aprovação do Senado. O que acontece? A maior parte dos senadores, entendam só, tem mandato de 8 anos. Então, assim, quais são as etapas? Foi aprovado aqui. PEC não tem sanção ao veto de presidente. Não tem? Não, é diferente de um projeto de lei. O projeto de lei, ele passa na Câmara, ele passa no Senado ou o contrário. Se às vezes o Senado, por exemplo, o Senado pode vir do Senado, aí vai na Câmara. Ou alterou muito, volta pro Senado e assim por diante, beleza. Ele vai pra sanção ao veto do presidente. Isso é projeto de lei. PEC é emenda à Constituição. Emenda à Constituição, você precisa de 3/5 da casa em 2 turnos. Ou seja, você precisa de mais gente pra aprovar, não é maioria simples. Projeto de lei, maioria simples, votou no Senado, maioria simples, vai pro presidente, o presidente sanciona ou veta. PEC não. Emenda, PEC é o seguinte, então... são 3/5 em 2 turnos, passou, vai pro Senado, passou, já era, você mudou a Constituição. Cara... Você não mexe mais, o presidente não tem poder de veto. Qual que é o problema? Mano... Mas eu vou te dizer onde a gente tem alguma esperança. Os senadores, e por isso que é uma coisa contraintuitiva, os deputados têm mandato de 4 anos, eles são mais sensíveis à opinião popular, porque em 4 anos ele tem que te pedir o voto de novo. O senador, qual é a ideia do Casa Senado? Isso aqui eu até explico no meu curso de política. Você sabe que no Congresso você tem um negócio assim e um negócio assim. Isso é bem fácil de lembrar. Inclusive embaixo tá onde... A Câmara dos Deputados. Fui lá e é interessante isso. São exatamente onde votam, né? Exatamente, em cima o Senado. A gente não tem essa noção. Sim. Que o Senado é onde tá. O Senado é pra baixo? Pra você nunca mais esquecer. Que é fechado, né? O grande é uma panela onde você vai efervescer os ânimos da sociedade. É o grande. Ele tá aberto Câmara dos Deputados. Vamos efervescer, vamos debater. O Senado, que é aquele menorzinho assim, é a tampa da panela. Passou a efervescência? Vamos pôr a panela e vamos zerar o game pra ver do que a gente vai falar a partir de agora. Entendi. É a casa revisora, é a casa da senioridade. Então você tem que ter 35 anos e você vai ter mandato. Isso é outro absurdo brasileiro, tá? Você vai ter 8 anos de mandato. É muito tempo. É um absurdo, cara. Porque se eu peço o seu voto e ganho a eleição hoje, daqui 8 anos... Ninguém você vai nem lembrar o que lembra eu fiz, mais, cara? né? Nada. Ninguém lembra porcaria nenhuma. Então, tecnicamente, o Senado era... Por isso que eu tô falando que as coisas são, às vezes, contraintuitivas. O Senado Federal, hoje, era pra ser a casa que ia passar mesmo. Por quê? Porque já que é impopular, mas eu não ligo pra popularidade, que eu tenho 8 anos de mandato, deixa eu passar e ficar imune como senador. Porém, como no Brasil, até o certo é errado, o que acontece é o seguinte, muitos dos senadores, né? Geralmente o cara, pra ser senador, cara, ele tem que escalar na vida partidária, ele tem que ganhar uma eleição majoritária. São pessoas de passados complicados no Brasil. Quem é que julga passado de senador? É STF. Então, se você é um senador que você tem um probleminha com o STF, você tem alguns amigos que têm problemas com o STF, você não pode simplesmente, né, desafiar, não é assim. Por isso que não tem lava-toga, por isso que não tem impeachment de ministro, nunca vai ter. Porque o Senado tá na mão do STF. Então, o que está acontecendo agora, nesse exato momento? O Senado já está dizendo, o presidente do Senado, já falou que ele vai segurar essa votação para eles não terem maioria e vai
brecar essa PEC no Senado. Se não brecar no Senado, o próprio STF vai declarar inconstitucional, porque de fato é. Mas você acha que isso por causa das ruas? Por causa do... Não, nada a ver com rua. Nada a ver com rua. Por que eles estão fazendo isso? Porque muitos senadores não querem hoje bater de frente com o STF, diminuir o poder do STF, se eles têm rabo preso com o STF. E isso, aí a gente cai na camada 2 do problema, que é o que a gente tá falando aqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas o Nicolas, junto com o Flávio Bolsonaro, eles estão fazendo isso para se blindar a direita do STF. Não, meu amigo. Não, meu amigo. O STF, o Gilmar Mendes, salvou o Flávio Bolsonaro de meio Tá falando que não esse adianta, ano. é independente isso, se for aprovado isso, não estaria blindado contra o STF da mesma forma ou estaria? Como assim? Se isso passa, esse PEC da Não. blindagem. Se isso passa, é claro que está. Todo mundo. Então tem É a ver. direita, esquerda, centrão, todo mundo fica blindado de todas as instâncias. Qual é o da problema justiça. que você tá falando, então? O problema que eu tô falando é o seguinte, o STF hoje, o Senado hoje jamais vai bater de frente com o STF. Eles não vão fazer isso. Então, olha só como o Brasil é um país esquizofrênico. Por quê? Talvez porque os senadores têm rabo preso com o STF. Todos. Não, mas a grande maioria. E quem importa? Porque se você é um líder de partido... Por exemplo, se eu sou um senador baixo clero, que já é difícil, porque se você é um senador, você ganha uma majoritária. Só pra lembrar, gente, como que funciona no Brasil. Quando você vota pra deputado, o número de deputados é proporcional ao número de população que você tem lá. Então, por exemplo, tem estado que tem mais de 50 deputados, certo? Quando você pega Senado é diferente. Senador, você tem 3 por estado. Então... Em 4 anos você vota de 2 em 2, que essa próxima do ano que vem você vai votar em 2 senadores. Dali 4 anos você vai votar só em mais um. Então é uma eleição majoritária. Só ganha eleição para Senado quem tem muito voto. Só tem muito voto quem tem uma vida partidária ativa. Então, por exemplo, é muito difícil, muito raro você ganhar uma eleição para senador porque, sei lá, você ficou popular rápido. Você tem alguns casos, tem o Girão, tem o próprio Marcos Duval, que são casos atípicos. Agora, geralmente o cara tem uma escalada partidária para ele se tornar um candidato a senador competitivo e ganhar a eleição. Esses caras todos, eles têm um rabo preso gigantesco com o STF. Eles não vão bater de frente com o STF, e esse projeto não interessa para o STF. Então, olha como o Brasil é um país difícil. Você tem uma Câmara dos Deputados que quer promover a corrupção. E porque os senadores são corruptos, eles não vão conseguir passar isso. Contra-intuitivo, né? É por isso que eu tô falando, não é simples, não é doideira, difícil, não é simples, não é fácil. Então, é isso que eu digo. A gente hoje, cara, entende que essa estrutura é uma estrutura podre. A gente entende que isso tem que ser mudado. E aonde eu atuo mais, que é a parte em que machuca quando eu falo. A gente não vai conseguir bater de frente com o ministro do STF. A gente não vai conseguir bater de frente com o Centrão enquanto a gente acreditar em falsos heróis. Enquanto eu acreditar que o delegado Caveira vai bater de frente com o sistema, irmão, você não vai bater de frente com esses caras. Não, porque eu quero acabar com o Xandão. Vamos ser sinceros, gente. Vocês acham que vocês vão acabar com o Xandão confiando em Marcos Duval, em Flávio Bolsonaro, em Nicolas Ferreira, como eu falei aqui, em Girão? Você acha que o Alexandre de Moraes tem medo desses caras, bicho? Entendeu? Então, a gente conta isso e as pessoas ficam magoadas, porque a notícia não é boa. E aí vem uma segunda camada ainda. Vamos lá. Todo mundo tá falando da anistia. Anistia. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que é pra você... Tá metade falando anistia e tá metade falando sem anistia. Então, eu vou mandar um recado pra galera... Não sei se é metade também, né? Parece que tá bem dividido, né? Vamos falar com a galera que tem que ter anistia. Tem que ter anistia. Vamos falar com você. Vamos tirar o mérito da questão de lado. O Bolsonaro tentou... ou não tentou dar um golpe, a Débora do Batom tem que ser presa ou não tem que ser presa. Vamos tirar o mérito da questão. Vamos juntos aqui. Então eu quero anistiar a galera do 8 de janeiro, eu quero anistiar o Bolsonaro. Beleza? Beleza. O que nós tivemos? No dia 5 de agosto de 2025, o líder da oposição bolsonarista, o Sóstenes Cavalcante, junto com o delegado Caveira, com o Hélio Negão, com o Nicolas Ferreira, com a Júlia Zanata, junto com esses caras, puseram esparadrapos nas suas bocas. Sim. Sentaram lá no Congresso e falaram: agora a gente vai parar o Congresso. Daqui ninguém faz nada se não votar a anistia. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil tem uma esperança. Agora nós vamos salvar a Débora do Batom. Agora nós vamos salvar a família do Clezão. Agora nós vamos salvar os heróis do 8 de janeiro que estavam só se manifestando. Legal. No dia 7 de agosto de 2025, o que aconteceu com o líder da oposição que estava lá com os esparadrapos falando que ia parar o Congresso? O que aconteceu, chat?
Fala pra mim. Sabe o que aconteceu? Ele pediu desculpas. Desculpa aí, Hugo Mota. Eu vou até ler as aspas dele. Ontem, com o acirrar dos ânimos, eu, com Vossa Excelência, falando pro senhor Hugo Mota, não fui correto e te peço perdão na tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de pedir perdão em público. Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo. Ele pediu desculpas pelo que ele fez. Aí a gente falou, olha aí, é nesses caras que vocês estão apoiando? Só que aí vem a parte mais grave. No dia 21 de setembro de 2025, o Congresso falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, para ficar bom para todo mundo. Vocês querem anistia, nós não queremos anistia, tá uma briga no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma anistia pra galera que foi presa no 8 de janeiro? Vamos fazer? E aí a gente deixa o Bolsonaro pra discutir depois? Sabe o que aconteceu? O próprio líder da oposição bolsonarista, isso não é palavra minha, você pesquisa aí, você pesquisa e vê se eu tô mentindo. Ele falou o seguinte, não interessa voltar a anistia sem Bolsonaro. E aí eu estou falando pra você, nunca está sendo, não está sendo e nunca será pelas pessoas do 8 de janeiro. Sempre foi e sempre será pela família Bolsonaro. Então, enquanto você tiver um Jair Bolsonaro prestes a ser preso e essa galera querendo lutar pela soltura do Jair Bolsonaro, eles vão empurrar na frente o que precisar. Precisa passar PEC da blindagem? Passa. Precisa ferrar o pessoal do 8 de janeiro para discutir o ferra. Vamos salvar o Jair Bolsonaro. É isso que esses caras querem. O próprio Jair Bolsonaro já assumiu. Eu não quero nem discutir a minha inelegibilidade. Eu posso ficar inelegível, não tem problema. Só não me deixa ficar preso. Então, o que eu tô trazendo pra você, independente do mérito, você pode me odiar, você pode não gostar de mim, você pode... O que eu tô dizendo é, para de confiar, velho, numa galera que fez você ir pra rua lá desde 2022 pra pedir que daqui 72 horas ia ter intervenção militar, que você só tá se ferrando acreditando nesses caras, bicho. Quando que você vai acordar, bicho? Quando que você vai acordar? Que eles estão ligando uma coisa na outra. Não, nós estamos passando a PEC da blindagem, que é pra gente poder votar anistia. Sabe o que eu percebo? Não vai ter blindagem e não vai ter anistia. Vamos apostar?